Nós vamos dar continuidade hoje no livro de Salmos. Salmo de número 10. Depois eu vou explicar por que a gente vai esperar um pouquinho mais para terminar o Salmo de número 9. Vamos ler todo ele? Salmo 10. Diz assim: a derrubada dos ímpios. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os seus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Até ele, está ele de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e, na sua rede, o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Vamos pedir graça para Deus, para nós compreendermos o que o Senhor nos instrui nessa manhã, pelo Salmo de número 10. Senhor nosso Deus, nos alegramos nesse dia que o Senhor fez, dia de adoração, dia de congregar, dia de estarmos em comunhão contigo e com os irmãos, o dia de adoração e de contemplação da tua palavra. Por isso, Senhor, pedimos que o teu Santo Espírito venha ministrar os nossos corações, que ele abra o nosso entendimento, nos dê ouvidos de ouvir, corações preparados como terra para receber a preciosa semente, para que ela possa germinar, dar frutos que permaneçam para a tua glória e para a edificação da tua igreja. Senhor, fala aos nossos corações. Que essas palavras firam o nosso coração profundamente e imprima em nós o teu caráter para que vivamos para a tua glória. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Irmãos, esse salmo, como a gente falou da primeira vez, eu tinha falado para vocês que a gente vai dar um tempinho no salmo de número 9. Lembram-se que a gente estudou metade do salmo de número 9? Ele tem 20 versículos, o salmo de número 9, e nós estudamos até o versículo 10. Do versículo 11 ao versículo 20, nós não vamos estudar hoje, mas o motivo é que, como a gente ficou um tempinho aí afastado do Salmo de número 9, a gente vai fazer uma recapitulação dele, da primeira parte, para poder melhor compreender a segunda. E isso não vai ser hoje, a gente vai fazer numa próxima oportunidade. Vamos avançar para o Salmo de número 10,
inclusive com essa visão de que, como alguns estudiosos de confiança acreditam que o Salmo de número 9 e o Salmo de número 10 era a princípio um mesmo salmo, um único salmo, como nós já falamos. Então, esse número 10 também é continuidade, e apesar de que nós vamos ver num outro enfoque. Tem algumas coisas parecidas com o Salmo de número 9, mas aqui nesses versículos, nesses 18 versículos do Salmo 10, 18 versículos, nós vamos ver o pano de fundo, ou a ideia central desse Salmo, é um pouquinho diferente do Salmo de número 9, porque a ideia central do Salmo de número 10 é que Deus tem memória infalível. Seria mais ou menos esse o pano de fundo. A gente vai ver a situação que o salmista escreve o Salmo, e esse salmista, se esse Salmo era uma única unidade com o Salmo de número 9, então o autor do Salmo de número 10 é Davi, Então Davi provavelmente escreveu o Salmo de número 10. Eu não vou mencionar muito Davi, porque como não é certeza, eu vou mencionar o salmista ao longo do estudo do Salmo. Então a gente vai mencionar que o salmista escreveu tal coisa, o salmista falou tal coisa, ele explicou isso, explicou aquilo. Então vamos mencionar como o salmista, Mas que tem grandes possibilidades de ser Davi. Então a ideia central é que Deus tem memória infalível, apesar de que o subtítulo que a gente encontra na nossa Bíblia, na versão ARA, é a derrubada dos ímpios, Mas eu acredito que a gente pode ver alguma coisa um pouco além da derrubada dos ímpios. A gente vai ver Deus na sua onisciência de todas as coisas, memória infalível de Deus, a sua onisciência. Aqui a gente não vai ver o salmista contando muito sobre ações de Deus, embora ele mencione alguma coisa, mas a gente vai ver alguma coisa, o salmista mencionando a memória de Deus, que Deus não perdeu o controle de nada. A sua memória significa que Ele está no comando absoluto de todas as coisas, É a sua onisciência e controle sobre tudo. Então isso deveria transmitir ao justo segurança, por ter Deus onisciência e controle sobre tudo, como transmitir ao ímpio temor, pois suas obras estão infalivelmente registradas nas lembranças divinas. Deus não se esquece, nem das boas obras e nem das más obras. Nós não estamos falando sobre pecadores que se arrependem, pecadores penitentes que confessam seus pecados, e então Deus diz que perdoa e lança a memória dos seus pecados nas profundezas do mar, e nunca mais cobra do pecador que se arrependeu de fato, de verdade, A lembrança aqui é daqueles que permanecem na sua impenitência, ou na dureza do seu coração, e não confessam o seu pecado. Então dessa maneira não há perdão, e Deus vai cobrar um dia. E Deus vai cobrar de uma forma bastante terrível, É o que o salmista vai falar. Então vamos lá. Versículos 1 e 2, você percebe que o salmista questiona a demora de Deus em agir na tribulação do justo. A questão aqui é essa. O salmista já começa falando por quê. Ele começa questionando Deus. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Primeiro ponto aqui é isso, ele está questionando, o salmista está questionando. No versículo 2, ele explica que tipo de tribulação ele está se referindo. O salmista está se referindo a uma tribulação que ele detalha no versículo 2, dizendo que era uma perseguição violenta, perseguição arrogante, injusta e traiçoeira. As últimas palavras do versículo 2, que ele, ou seja, o ímpio, trama, ele faz tramas e urde essas tramas. Essas duas palavras,
tramar e urdir significa que o ímpio, ele faz uma urdidura. Urdidura tem dois significados, ou a trama tem dois significados. Seria fazer uma tecer fios. Fazer uma urdidura é como as irmãs costumam fazer aquelas coisas bonitas de tricô, crochê, fazer aqueles tipos de tranças, de laços, de pontos, né? Isso é uma trama também. E também chama-se urdidura, urdir, né? Fazer aquele trabalho artesanalmente, urdindo ou tramando, traçando fios, fazendo tranças, né? Isso também significa armação, maquinação. Tecer significa isso, fazer uma trança. Isso dá a conotação de que o ímpio, ele pensa, ele maquina. Ou seja, não dá para o ímpio, nessas circunstâncias que o salmista está mencionando aqui, o ímpio chegar no justo e falar assim: ô meu amigo, me desculpe pelo mal que eu te fiz, porque eu não tinha noção do que eu fiz. De jeito nenhum. Porque ele tramou, ele engenhou tudo isso, ele trançou, ele pensou com muitos detalhes. Essa trama aqui tem essa conotação. Então, por isso o salmista, provavelmente Davi, o salmista, ele pede com urgência: por que, Senhor, o Senhor está demorando? Por quê? Porque a coisa é muito grave, porque essas pessoas estão fazendo coisas contra o justo, que eles tramaram de tal maneira que o justo não consegue se livrar sozinho, porque foi uma coisa muito bem pensada, muito bem elaborada, e isso traz mais peso e agrava ainda mais a culpa dessa trama, dessa perseguição. Fica mais pesado ainda, porque aqui o salmista está mostrando isso, está mostrando que ele pensou muito bem, ele estudou para fazer aquilo, não é uma coisa aleatória não, e sem querer. A gente pode até dizer que foi sem querer querendo, ele quis fazer aquilo, ele estudou para fazer aquilo. Então isso é muito grave, né? Então o salmista começa assim, por isso que ele questiona veementemente ao Senhor: Senhor, por que, Senhor? Por que o Senhor permanece longe de uma situação dessa? Então ele está questionando aqui. Versículos 3 até o versículo 5, a parte A do versículo 5, a gente vai ver agora que o ímpio tem sua força nos seus deuses. Quais são os deuses dos ímpios aqui? A partir do versículo 3, você começa a examinar, ele menciona aqui algumas coisas que o ímpio se apoia. O ímpio se apoia, em primeiro lugar, versículo 3, na cobiça da sua alma. É um dos deuses do ímpio. A cobiça da sua alma é um deus para ele. O outro deus que você percebe aí na sequência, ainda no versículo 3, a avareza do ímpio. Ele é avarento. Então é um deus que ele se apoia. E nisso ele tem forças. Tem força na cobiça da sua alma, na sua avareza. Mais para frente ele diz que o perverso na sua soberba. Olha só, na sua soberba. Ele tem então outro deus aqui, o terceiro deus é a soberba do ímpio. Ele é arrogante. Soberba é em si mesmado, ele é o centro. O outro deus aqui na continuidade, você desce um pouquinho mais, versículo 4 mesmo, perdão, versículo 5, né, na primeira parte: são prósperos os seus caminhos em todo tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Então ele tem outro Deus aqui na sua prosperidade constante, são prósperos os seus caminhos o tempo todo. Com essa prosperidade ele se sente seguro, apoiado, é um Deus para ele. Enquanto não acontece nada de ruim, ele vai crescendo, prosperando, e em vez de ele olhar para o lado divino e vendo, o ímpio não tem essa condição, na verdade, ele está cego em seus delitos e pecados, ele está morto, aliás, e não consegue ver. Então aqui outro Deus dele, o quarto Deus, é a sua prosperidade constante.
Ele não tem problemas, ele está sempre, constantemente prosperando, e ele se apoia nisso, para se engrandecer. E por último, com tudo isso, e diz aqui, muito acima e longe dele estão os teus juízos, no meio do versículo 5. O que quer dizer isso? O último Deus do ímpio é que ele tem certeza de impunidade. Ele acredita no Deus dele, que nunca vai lhe julgar. Ele acredita que ele não vai sofrer dano nenhum, apesar de tudo que ele faz. Então ele se apoia nesses cinco deuses: cobiça da sua alma, avareza, soberba, prosperidade constante e certeza de impunidade. Nisso ele se apoia, e ele fala assim: eu sou o Deus. Na verdade ele centraliza nele, né? Eu sou o Deus, eu estou no controle de tudo, ninguém me tira dessa situação. E nessa força, que ele ganha força com isso, ele então, o ímpio, reage na força da sua crença, ou dos seus deuses, na confiança que ele tem nesses deuses, ele reage. De que forma? No fim do versículo 5, até o versículo 11, a gente percebe algumas ações ou reações do ímpio. Em primeiro lugar, ele diz que ele ridiculiza os seus adversários. O que quer dizer isso? Que ele torna-se altivo, ele torna-se forte e altivo, ele ridiculiza. Para ele não tem bom, ele é o bom. Então ele reage dessa forma. Primeira reação, ridiculiza os seus adversários. Na sequência, o ímpio sente-se invencível geração após geração. Ele diz no versículo 6, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Então ele, por causa dos deuses que ele tem, ele sente-se invencível, de geração em geração. Ele também amaldiçoa, oprime e insulta constantemente com a sua boca. Ele tem palavras que ferem, que amaldiçoam, que oprimem e que insultam os outros. Você veja aí no versículo 7, a boca ele tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. É uma pessoa que só abre a boca para ferir os outros. Ele não tem freio na língua e nem quer ter, porque a sua língua expressa a sua força, a sua boca expressa o que está dentro dele. Jesus deixou bem claro isso, né, que a boca fala do que o coração está cheio. E o coração está cheio de soberba, o coração está cheio desses deuses que ele crê e olha para si mesmo como invencível. E então ele não tem respeito com ninguém, ele não tem consideração por ninguém. E tanto faz se ele ferir ou não ferir, para ele o problema é ele é o centro. Se ele estiver bem, tudo bem. O resto não tem problema nenhum, ele não considera, ele não tem respeito por ninguém. Então ele usa a sua boca para amaldiçoar, oprimir e insultar os outros, constantemente. Outra coisa, ele tem como hobby, vocês sabem o que é hobby, né? É um passatempo, né? Como diversão. Qual é o hobby do íntimo? Do ímpio? Espreitar, emboscar e trucidar os inocentes, os desamparados e os pobres. Vocês vejam aí no versículo 8. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado, né? E versículo 9, está ele de emboscada como leão na sua caverna, ele está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia, abaixa-se, rasteja, como se fosse um predador, né? Em seu poder lhe caem os necessitados. Então, ele tem esse passatempo dele. A diversão preferida dele é fazer o mal para os outros. É o que o ímpio tem no coração.
espreitar, emboscar, trucidar os inocentes, os desamparados e os pobres. Ele também tem no seu coração o domínio, ele quer dominar em seu poder os necessitados. O versículo 10 fala: abaixa-se e rasteja, como se fosse um leão mesmo, mencionado no versículo 9, né? Que ele vai de emboscada. Você já viu o leão no meio da selva ali, como ele vai rastejando, sorrateiramente, até chegar bem perto da sua presa, quando ele dá o bote fatal, para pegar a sua presa, né? E assim o ímpio faz também. Ele domina em seu poder os necessitados. Irmãos, são pessoas que querem ter o domínio de tudo. São pessoas que querem ter todos em suas mãos, inclusive Deus. Apesar que muitos deles não creem em Deus, e por conta disso eles são seus próprios deuses. Ele é o seu próprio Deus, né? Mas aqui menciona que ele quer ter o domínio sobre todos os necessitados em suas mãos. E por último, ele descansa tranquilamente em sua crença de que Deus nunca verá isto, e que Deus se esquece do justo, ou Deus se esquece do governo do mundo. Ele acha isso. Ele tem tranquilidade nisso. E é por isso que ele faz o que faz. Por isso que ele fala o que ele fala. Por isso que ele age do jeito que ele age. E por último, irmãos, a base de tudo isto é o tamanho afastamento de Deus do ímpio, mencionado nos versículos 3 e 4, que nós já lemos: pois o perverso se gloria na cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele, o perverso na sua soberba não investiga, ele não pensa, ele não vai investigar, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Então, nessa base, ele maldiz e blasfema contra o Senhor, porque não investiga e não quer ver Deus revelado pelas coisas criadas. E por fim, suas cogitações são que não há Deus. Simplesmente, para ele, não há Deus. Se não há Deus, eu assumo essa posição. Eu sou Deus. Meus irmãos, essa situação do ímpio é uma situação que nós precisamos guardar no nosso coração. Que qualquer um de nós, você viu aí, é difícil, eu pelo menos analisando, pensando, quem no século 21, nesses dias, na minha esfera de conhecimento de pessoas, quem age dessa forma aqui? Difícil, não é difícil? Plenamente nessa forma aqui. Você pode achar um ou outro no mundo aí, algumas notícias que a gente recebe, né? Mas isso aqui não é só para dizer assim, quem já está fazendo tudo isso aqui? Alguns, talvez você conheça melhor do que eu. Mas o que eu quero deixar para você, meu irmão, minha irmã, é o seguinte: todo esse potencial aqui está dentro de cada um de nós. E se não for a graça de Deus, eu e você somos essa pessoa aqui, ó. A queda nos garante isso. A queda do homem nos fez nós herdarmos tudo isso aqui, ó. Todo esse potencial aqui, e talvez até muito mais, eu e você temos plena condição de agir dessa forma. Plena condição. Qual a diferença? A diferença é que, pela graça do Evangelho, pelo conhecimento de Deus, pela bondade do Senhor em vir, não eu ir, mas o Senhor vir até mim, para me resgatar, para me dar vida na minha morte e me transformar. Foi nessa circunstância e somente nela é que nós podemos estar sendo resguardados de toda essa natureza que nós falamos agora sobre o ímpio. Mas basta nós fazermos o que o ímpio fez. Qual é o ponto da linha,
a chave que abriu a fechadura de toda essa perversidade? Afastamento de Deus. Basta nos afastarmos de Deus e tudo isso vem à tona. E nos evangelhos e também nas cartas do Novo Testamento, nós aprendemos que essa situação é pior do que a primeira. É como o cão que volta ao vômito e como a porca lavada que volta à sua lama. Então, diz os autores do Novo Testamento que essa situação é pior do que a anterior. Então, meus irmãos, é uma coisa muito séria aqui. A base, e chegou na conclusão, o ímpio olhou para tudo isso e a cogitação do coração dele afunilou e terminou nessa cogitação do versículo 4, que ele diz: não há Deus. Não há Deus. Agora vamos avançar, versículos 12 a versículo 15. O salmista faz agora um apelo urgente para uma intervenção vingativa de Deus a favor do justo. Agora ele volta para Deus e ele fala assim, versículo 12: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O que é que o salmista está querendo dizer agora? O salmista baseia-se em duas situações para suplicar esta ação divina. Em primeiro lugar, o salmista se lembra que Deus não se esquece dos pobres. Deus ajuda, Deus defende e Deus livra o justo. Primeiro ponto é esse. O salmista se lembra que Deus não se esquece do pobre e do justo, e que Ele é salvador, libertador, vingador, defensor e ajudador do justo. Então, primeiro ponto, ele se lembra. A gente poderia dizer assim, ele se lembra que Deus nunca esquece. Segundo lugar, Deus não se esquece dos ímpios. Aleluia! Ele não faz vista grossa. Deus não se esquece dos ímpios. Deus julga. Deus pune com destruição total. Então, o salmista se lembra de duas coisas, porque ele já teve essa experiência. Vocês percebam que ele menciona que Deus já fez isso. Embora ele comece dizendo no versículo 12, levanta, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Agora ele diz, por que razão despreza a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Olha o 14, tu, porém, o tens visto. Ele tem convicção no que ele está falando, ele já teve experiência de que alguma coisa ele viu em Deus. Ele já viu Deus agindo, ele já tem memória regressa de alguma ação de Deus. E ele se lembra daquela ação. Irmãos, coisa mais importante para o crente é ter memória daquilo que Deus já fez na tua vida, ou na vida de alguém que você ama, ou de alguém que você às vezes nem conhece, mas você viu maravilhas que Deus fez. E quando você se lembra disso, da ajuda que Deus deu para o justo, para um irmão, para uma irmã, para um necessitado, e quando Ele agiu em favor de alguém, você se lembra daquilo, e você fala, Deus age. Eu posso confiar nesse Deus. Eu tenho apoio para confiar nesse Deus, porque eu já vi Ele fazendo essas coisas. Então, o justo aqui, o salmista, aliás, ele se lembra, em primeiro lugar, Deus defende, Deus ajuda, Deus livra o justo. Ele não se esquece do justo. Mas, em segundo lugar, ele também diz que, no versículo 15, ele quebranta o braço do perverso, porque ele já viu
que o malvado e o perverso Deus já pôs a mão. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. Ele já sabe que Deus age também de uma maneira vingativa. Irmãos, nós não somos pessoas vingativas, mas a vingança de Deus é a coisa melhor que pode o mundo esperar, porque Deus é vingador. Não é possível que as impiedades ficarão impunes. Para o governo do Brasil fica, do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, as autoridades não têm mais consenso entre elas para agir em determinadas situações. Então você vê muita coisa estranha e você às vezes fica assim perguntando: Senhor, até quando? Está parecendo salmista, né? Por que o Senhor não se levanta e põe a mão nisso, Senhor? Mostra para eles como é que faz justiça, porque o mundo não sabe fazer justiça. De fato, de verdade e plena, não sabe. Mas calma, nós vamos chegar no fim do salmo. Calma, respira fundo, toma um copo d'água. Vou tomar um gole d'água. Não se ires, isso acabará mal. Calma. Então, ele tem essa convicção, Deus julga. Então, ele tem essas duas, ele baseia a sua segurança, a sua memória, ele traz à memória o que pode dar esperança. O que é que dá esperança para ele? As misericórdias de Deus com o ímpio. Perdão, as misericórdias de Deus com o justo, com o crente, né? As misericórdias de Deus com o crente. Mas a mão pesada, vingativa, a espada afiada de Deus contra o ímpio. E quando o justo vê isso, a Bíblia diz que o justo se alegra. O justo se alegra quando Deus põe a mão. E isso é muito bom. Versículos 16 a 18, ele fecha, o salmista reafirma de três formas, ele reafirma sua convicção sobre Deus e sua justiça infalível, ainda que no momento haja silêncio de Deus, ainda que no momento ele não esteja vendo a ação de Deus, há um certo silêncio, parece uma certa indiferença de Deus, parece que é uma certa afastamento. Ele chega a falar: por que o Senhor se mantém longe? Ele fala: levanta, Senhor, ergue a tua mão. Parece que Deus pôs a mão para trás e está de braço cruzado e parece que não quer agir, mas ele se lembra. E ele então, a partir do versículo 16, ele diz: o Senhor é Rei eterno. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes? Tem sim, Senhor, eu sei que o Senhor tem ouvido. O Senhor não é surdo? O Senhor tem ouvido. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Está falando no futuro, não está falando no presente ainda, eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor vai acudir e fortalecer o coração dos humildes, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Ele então fecha dizendo em três formas. Primeiro, o Senhor é Rei eterno. O que ele quer dizer com isso? Ele subjuga todas as nações sob a sua soberania. Tudo está debaixo da autoridade soberana de Deus, e nada foge do seu controle. Ele teve que buscar na palavra de Deus essa convicção, de que Deus mesmo disse, quando lá para Moisés ele falou: eu sou o que sou. E quando ele disse isso, ninguém podia se manter aos olhos de Deus, na frente de Deus. E ele agiu quando o povo estava saindo do Egito e se deparou com um imenso mar em sua frente. O povo falou: agora é o fim, porque o exército egípcio veio com toda a sua babando para querer pegar e trucidar eles, o povo de Israel. E o povo de Israel então desfaleceu na frente daquele marzão.
Mas Deus mostrou que Ele é o eu sou, e Ele abriu o mar, e o povo passou no meio do mar, e quando os inimigos foram atrás, o mar se fechou e Deus consumiu, e não ficou um soldado egípcio para contar a história. Quem contou a história? Só os sobreviventes de Israel, porque os egípcios, só se alguém ficou na praia filmando, eu não sei, mas lá na frente ficou o povo de Israel, como testemunha de que Deus é Rei eterno, e diante das nações não fica ninguém diante dele, nenhuma nação fica de pé diante dele. E o povo de Israel tinha essa memória, por isso que a memória é importante, dos feitos de Deus, o que você lê na Bíblia, você creia no que aconteceu, isso não é historinha para boi dormir, isso aqui é fato, são fatos da história. A ciência pode não comprovar muita coisa que a Bíblia fala, mas não tem problema, nós cremos pela fé no que a Bíblia fala. É pela fé que o justo vive, não é pela experiência, ou pela ciência, ou pela razão. É pela fé. E se você quiser usar a razão, use, porque você está cansado de ver as obras de Deus na tua vida, ou na tua igreja, ou no mundo. Existem fatos inegáveis da ação de Deus no mundo. Olhe com os olhos de Deus, não com os olhos do ímpio que não investiga e chega a concluir, não há Deus. Não faça isso. Creia que há Deus sim. Então, primeiro ponto, o Senhor é Rei eterno, subjuga todas as nações sob sua soberania. Segundo ponto, o que ele afirma nesses últimos versículos? Que o Senhor ouve, fortalece o coração, acode e faz justiça aos humildes, aos órfãos e aos oprimidos. Então Deus age a favor do seu povo, dos seus eleitos, do justo. E em terceiro e último lugar, ele faz isto para que nenhum homem infunda terror. O que ele quer dizer no versículo 18? Que nenhum homem mais infunda terror na terra, para que somente o Senhor Deus, o Rei eterno, seja temido de forma justa em toda a terra e para todos sempre. O que é que Jesus ensina e nós estudamos alguns domingos atrás? Ele nos incita: não temais aquele que pode até tirar a sua vida. O homem pode até te matar. Não tema esse, Jesus fala. Não é esse que você tem que temer. Não tema o homem, embora ele possa lhe tirar a vida. Mas tema aquele que, além de tirar a sua vida, ele pode lançar você no fogo do inferno. Nenhum homem tem poder para te lançar no inferno. Deus tem. É esse que você tem que temer. Tema a Deus. Então, Deus faz essas coisas para que o homem não infunda mais terror na terra. É isso que ele quer dizer. Pode até tentar, e existem perversidades, existem ímpios que querem realmente dominar as pessoas pelo terror, eu sei que tem. Mas quando você olha mais além, você vai falar assim: coitado, ele é uma palha que o vento sopra e leva para onde quer. Ele é um pavio que fumega. Ele é do pó da terra. O homem é terra. Deus, com o sopro da sua boca, pode destruí-lo. Em segundos Deus pode destruí-lo. Quando você olha para Deus, muda tudo. E aí então a gente tem um certo controle sobre as nossas emoções, mesmo sob pressão, sob opressão alheia, mesmo sob terror que querem nos infundir. Nós temos um certo controle, a gente assenta a nossa alma, porque a gente olha para Deus. Essa pessoa só tem essa autoridade, digamos assim, porque Deus lhe deu. Foi o que Jesus falou para Pilatos. E ele falou: você só tem poder porque veio do alto. Senão você não teria esse poder. Você recebeu do alto. Vamos aplicar isso. Como é que a gente consegue aplicar isso? Em primeiro lugar, neste salmo, irmãos, nós aprendemos que a memorização do que o Senhor já demonstrou de seus atos de justiça e amor a favor do seu povo, e também contra os ímpios, os seus atos vingativos contra os ímpios, ou seja, a olharmos pelo espelho retrovisor
é olhar para trás, né? Olhar para o que já passou, para o que você já conhece da história bíblica, da história contemporânea, da história que você estuda. Você olha e vê a ação de Deus, em primeiro lugar, a favor do seu povo eleito, em segundo lugar, contra o ímpio. Você olha pelo espelho retrovisor, o que está lá atrás, e fala assim: Deus é rei, Deus reina, Deus existe, e Ele está aqui, e Ele está no controle da situação. Traz descanso, você respira, você tem condições de poder ter um pouco mais de ânimo, né? Então isso traz, onde é que nós estamos? Isso traz consolo e ânimo para a alma atribulada do justo, quando você olha para trás. Segundo ponto, e não está nesse salmo, mas eu vou acoplar com um pedacinho do Sermão do Monte. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, nos ensina a olharmos além dos montes, para o futuro, contemplando suas promessas, que nos gera uma viva esperança. Se olhar para trás, pelo espelho retrovisor, no passado, te dá consolo e ânimo para você levantar seus joelhos trôpegos hoje, a segunda coisa que lhe dá força é olhar para frente, para as promessas de Jesus Cristo que você encontra na sua palavra. E essa promessa te dá mais ânimo, porque ele gera viva esperança no que Jesus prometeu. E o que é que ele prometeu? Vamos ler então rapidamente, capítulo 5 de Mateus, de 3 a 12. Eu não vou ler sequencialmente, mas o trecho, se você quiser ler inteiro em casa, leia em casa. Mas aqui você encontra o seguinte: nesse começo do Sermão do Monte, Jesus está lançando promessas, está fortalecendo os seus discípulos, as pessoas que estavam ouvindo. Esse início do sermão de Jesus, ele começa a fortalecer os seus ouvintes, e ele começa a dizer que o reino dos humildes e dos perseguidos por causa da justiça já é deles, conforme o versículo 3 e o versículo 10. Por exemplo, vamos ver aí, versículo 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pula para o versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Perceberam? Ele faz enxergar aquilo que já é, no presente. Mas ele também ele lança os olhos dos seus ouvintes para frente, para o futuro. E a partir do versículo, olha lá, do versículo 4 ao versículo 9, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E encerra com o versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então calma, não é aqui, não é agora. O vosso galardão é rico, é imenso, é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, você pega o Salmo que ensina a olhar para trás e ver que Deus já tem feito coisas, e você olha pelo retrovisor e você enxerga coisas no passado. Memoriza isso, para que você hoje não entre num estado de falência múltipla dos órgãos, digamos assim. Porque você não fique estagnado, totalmente desconsolado, desanimado, e como se estivesse semi-morto por causa da situação que você está passando. Então você olha para trás, em primeiro lugar. O Salmo ensinou a gente a olhar para trás
E ver que há consolo, porque Deus já tem feito coisas a seu favor e a favor de pessoas. E na história conta isso. Mas aqui Jesus está falando assim, então olha também para frente, além disso, eu quero que você olhe também para lá, porque eu tenho alguma coisa nova para você. Eu tenho uma coisa muito boa para você. Você vai chegar lá. Só que eu quero que você fique de pé aqui agora. A Bíblia diz que serão bem-aventurados aqueles que estiver de pé diante do Filho do Homem quando ele voltar. O que é isso, estiver de pé? Estiver na ativa, como crente, congregando, lutando contra si mesmo, contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás, lutando para conhecer a Deus, para servi-lo, para participar da membresia de uma igreja, para ser ativo e frutífero para o reino de Deus. Porque Pedro diz que assim nós temos que ser, frutuosos, cheios de frutos. Então, ele diz, esteja de pé, é isso. O justo vive pela fé, não vive porque as circunstâncias são boas. Aliás, quanto mais estrume recebe uma planta, mais ela cresce. Às vezes a nossa vida parece uma esterqueira. Estou voltando lá no encontro de casais. Não é sempre assim, né? Mas boa parte dela é. Boa parte da nossa vida são lutas. Boa parte da nossa vida são tribulações. Mar calmo não forma bom marujo. Boa essa, César. Mar calmo não forma bom marujo. Aleluia. Que bom. Se tivesse tudo muito parado, né? A gente não ia exercitar a fé, a confiança em Deus. E sermos ativos no corpo de Cristo. Nós vamos estudar hoje à noite, capítulo 4 de Efésios, se Deus permitir. Nós vamos ver como é que um membro tem que se comportar. E nós não estamos falando de líder, não. Estamos falando de todos nós. Todo líder é um membro. Então aqui a gente vê que o reino dos humildes, dos perseguidos, já é deles. Mas o restante será desfrutado no futuro, pelas ovelhas do Supremo Pastor. E eu encerro com um pedacinho do último do versículo que nós estudamos alguns dias atrás, de Lucas 12, 32. Portanto, não temas, ó pequenino rebanho, pois vosso Pai agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, creia nisso. Você tem um reino inabalável. Você é filho e herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo. Apesar das lutas, faça aí como salmista, clame a Deus, lance para Deus. Não procure pôr a mão desastradamente, precipitadamente em alguma situação, porque você pode estragar tudo, aquilo que Deus está confeccionando. Embora o ímpio faça uma trama, a trama dele não vai dar certo. O crochê do ímpio vai furar, mas o de Deus não fura. A trama de Deus é perfeita. E hoje você está vendo o avesso. Está muito bagunçado e feio. Mas um dia nós vamos ver a confecção de Deus virada no direito. E você vai ver a perfeição da obra de Deus, da tecelagem de Deus, né? A maneira da urdidura que Deus produz de uma maneira maravilhosa, justa e perfeita. Vamos orar?